Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação que está sendo transmitida através do Canal 14 em Recife e repetidoras em todo o estado de Pernambuco via satélite e pelo canal do YouTube Rede Brasil Oficial. Aproveite agora e compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares nos grupos da família, dos amigos e do trabalho. Receba o carinho de toda a equipe da Escola Bíblica Dominical e da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema Vem o Fim. E para comentar a lição contamos com a presença do evangelista Valber Gustavo. Pai do Senhor, irmão Valber. Pai do Senhor, pastor Nando Jacques, Pai do Senhor a todos. O presbítero irmão Jonatas Éder. Pai do Senhor, irmão Éder. Pai do Senhor Jesus, pastor Nando Jacques. E do professor e auxiliar irmão Givanildo Hermano. Pai do Senhor, irmão Givanildo. Pai do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, estudaremos sobre uma das principais séries de mensagens proferidas pelo profeta Ezequiel, sobre o juízo divino contra o povo de Israel. Veremos alguns aspectos da punição endereçada à nação e suas sérias consequências. E, por fim, destacaremos, à luz do anúncio do juízo, algumas lições práticas para a vida cristã. Evangelista Valber, leia, por favor, o texto áureo desta semana. Pois não, pastor. Está em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Presbítero Éder, a verdade prática desta semana. Muito bem, pastor. A verdade prática é bem intensa, não é? O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, na lição nós temos 3 objetivos. O primeiro é apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. O segundo é enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. E o terceiro é identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Ezequiel, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramai o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição do novo trimestre, com o título Vem o Fim. Na lição da semana passada, é a lição, como sempre, introdutória ao nosso trimestre, nós aprendemos sobre
o livro do profeta Ezequiel, a divisão do livro do profeta, sobre o próprio profeta Ezequiel, só a título de revisão de que Ezequiel não é encontrado em nenhum lugar na Bíblia a não ser dentro do seu próprio livro, de que sua vida está entrelaçada em suas profecias. Nós aprendemos sobre o atalaia, porque para isso ele foi chamado, né? Ele ia exercer o ministério sacerdotal e Deus, naquele momento, capítulo 1, o chama para ser atalaia, e concluímos a lição aprendendo sobre a responsabilidade, né? Porque a lição também falou de responsabilidade individual, no sentido de a nossa responsabilidade enquanto igreja de pregar o Evangelho e de permanecermos firmes até a volta de Jesus, perseverando no Evangelho, de pregar o Evangelho aos não evangélicos e também ter o cuidado pastoral de buscar nesse momento pós-pandemia, buscar aqueles que de alguma forma ou por alguma razão não estão mais congregando conosco na igreja local. Então é importante que tenhamos sempre esta verdade em mente. Estamos iniciando o último trimestre do ano de 2022 e visitar deve ser a palavra-chave que o professor deve colocar em prática durante esse trimestre, buscando aqueles que por algum motivo não estão mais congregando na igreja local, e é importante que o professor se reúna com seus alunos e vá fazer uma visita, ligue, traga este aluno de volta, porque esta é a nossa responsabilidade, e a lição de número 1 nos lembrou sobre esta grande verdade. A lição de hoje ela vai começar com o tema O Fim Vem. Aliás, esta ideia do fim, esta ideia de juízo, né, que é o que nós iremos trabalhar hoje, ela sempre esteve presente na história da humanidade desde o Éden. Deus estabeleceu o primeiro juízo, né, sobre o homem, justamente no rompimento da relação do homem com Deus em decorrência do pecado, Gênesis capítulo 3, e Deus ali estabeleceu, né, o juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Nós temos a primeira menção na Bíblia de um profeta que deflagrou ali o discurso de juízo, que é o que é citado por Judas lá no Novo Testamento. Claro que a Bíblia ela não segue uma ordem cronológica, principalmente de fatos e informações, tanto que esta informação que é lá do Gênesis, ela vai ser revelada a Judas lá no livro de Judas no Novo Testamento. E o Evangelho, a Epístola de Judas, melhor dizendo, ele nos diz o seguinte no verso 14 e 15. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. E aí a gente já nesse texto já percebe Deus como o Senhor sobre todas as coisas. Observe que no contexto histórico que foi produzido, em que o profeta Enoque viveu, não existia nem Israel ainda, Israel nem tinha sido formado, mas o profeta, levantado por Deus, já apresenta a Deus como o Senhor soberano de todas as coisas, o Deus que governa sobre tudo, sobre todos, e o Deus que estabelece princípios, e quando estes princípios eles são quebrados, ele tem o direito de reivindicar a obediência e estabelecer o seu juízo. E, evangelista Valber, é justamente dentro desta compreensão sobre a soberania de Deus, Deus como juiz, Deus como aquele que governa, o Deus que estabelece princípios, e a quebra desses princípios traz, consequentemente, um castigo que a gente vê que é uma realidade desde o início da história da humanidade e não poderia ser diferente com a história de Israel. Exatamente, pastor. A lição de hoje vai tratar justamente sobre isso, não é? Sobre a questão do juízo divino sobre a nação de Israel, ainda mais especificamente sobre o reino de Judá, uma vez que o reino já estava
dividido, e essa divisão foi justamente uma consequência do pecado de Israel. Foi um juízo de Deus em relação ao pecado de Israel. Como Judá perseverou um pouco mais de tempo sendo fiel a Deus, o juízo tardou sobre Judá, mas infelizmente se abateu também, porque Judá entrou no mesmo caminho do reino do norte de Israel. E aí no capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel está escrito o seguinte, no versículos 1 e 2, que é o tema central, não é, da lição de hoje. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, a gente viu na lição passada, né, que Ezequiel foi chamado para, dentre outras coisas, anunciar o juízo de Deus sobre a nação de Israel. Ele teria uma mensagem muito firme, muito contundente, muito forte. E a gente pode ver até isso, pastor, antes mesmo do capítulo 7. Não é? Por exemplo, no capítulo número 2 do livro do profeta Ezequiel, já que a gente está estudando o livro do profeta Ezequiel, Deus já havia advertido de que o ministério dele consistiria num ministério extremamente contundente, não é? Um ministério de anúncio do juízo divino. No capítulo 2, versículo 10, está escrito o seguinte: por que não ler os versículos 9 e 10? Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E ele diz no versículo 10, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele, nesse livro, não é, se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. E aí, a partir daí, ele vai, de certa forma, revelar o conteúdo desse livro, da escrita desse livro. E é interessante, não é que somente fazendo um link, a gente sabe, e a gente vai ver mais à frente, que a profecia de Ezequiel foi destinada, nesse caso do capítulo 7, especificamente para a nação de Israel, mas a gente pode fazer um link com a profecia do Apocalipse também. Exato. Porque no livro do Apocalipse há uma visão correlata a essa do capítulo 2, versículo 10 de Ezequiel, que está no capítulo 5 do Apocalipse e o versículo número 1. Veja que no capítulo 5 a gente entende que João está tendo visões do que está acontecendo nos céus, momentos imediatamente anteriores ao derramamento do juízo de Deus sobre os 4 cantos da terra, aí sim, sobre o planeta Terra inteiro, não é? Ele tinha visto Deus Pai assentado sobre o trono, só que ele tinha visto à destra de Deus Pai um rolo, não é? Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E é isso que ele vai dizer, olha, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Veja, semelhante ao do capítulo 2, versículo 10. Selado com 7 selos. E alguém pode perguntar, mas qual é o conteúdo desse livro? Nós sabemos? Sim, nesse caso sabemos. Isso não é especulação, não é adivinhação. Porque no capítulo 6, versículo 1 do Apocalipse diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, veja, um dos selos do livro que estava na destra de Deus Pai, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E aí começam, não é? O juízo progressivo de Deus sobre toda a humanidade. Selos, trombetas e depois as taças. Então, Deus já havia advertido no início do chamado de Ezequiel que o ministério dele consistiria num ministério extremamente contundente, não é? Veemente, de que Deus derramaria o juízo dele sobre a nação de Israel em decorrência da sua desobediência e do seu pecado. Eu achei interessante, pastor Ana Jackson, evangelista Valber, presbítero Jonatas, que a verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Então nós vimos na aula anterior que o atalaia ficava ali como uma espécie de um sentinela, né? De um guarda, de um vigia, observando o perigo que se aproximava, quer seja um exército, uma guerra, né? E assim, Ezequiel, como atalaia de Deus, estava ali de prontidão, e Deus anuncia exatamente ao atalaia, que era Ezequiel, esse perigo que estava por vir, que era exatamente a destruição de Jerusalém. Isso. E por falar sobre iminente perigo, né, nós estamos falando sobre juízo. Aliás, o juízo de Deus, né, Deus sempre esteve alertando através dos seus atalaias, né, dos quais Ezequiel é apenas um dentre tantos atalaias que Deus, ao longo da história de Israel, levantou, né? Nós temos, por exemplo, já falamos aqui que o juízo de Deus sempre esteve presente na história. Citamos o texto do profeta Enoque, né, citado por Judas, que ele vem anunciando o juízo de Deus sobre todos os ímpios. Israel ali não existia. Nós temos depois a chamada de Abraão em Gênesis 12. Depois nós temos o desenvolvimento da história de Israel, que nós não precisamos desenvolver aqui, o professor já tem ciência disso. Deus forma Israel, e Deus, ao formar Israel como nação, tira Israel do Egito,
forma Israel como nação, dá uma constituição ao povo de Israel, que é a lei, e dentro deste relacionamento de Deus com Israel, Deus estabelece um pacto, que a Bíblia chama do pacto deuteronômico, Deuteronômio capítulo 28, e Deus havia dito ao povo de Israel, Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, veja o que é que nós encontramos. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, ou que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí vai o conjunto de bênçãos a partir do versículo 3 em diante. Mas Deus também havia alertado Israel ainda no pacto deuteronômico, capítulo 28, versículo 15, que diz o seguinte: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então, a partir do versículo 16, ao versículo 68, relação de maldições que viria sobre Israel se Israel não obedecesse à voz do Senhor, seu Deus, e guardasse os seus estatutos. Bem, a partir daí, nós temos o desenvolvimento da história de Israel ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós temos, a partir da morte de Moisés, nós temos Josué se levanta, né, leva o povo para Canaã. O povo também não consegue tomar conta de toda Canaã, porque o povo foi negligente. Depois de Josué, nós vemos aí o período dos juízes, que foi um período de caos, onde Deus levantou libertadores. E depois do período dos juízes, tem a questão do reino, né? Do reino de Israel, o chamado período do Reino Unido, que nós queremos mostrar só a título de recapitulação, que foi um assunto que nós estudamos quando falamos sobre o governo humano, estudamos o livro dos reis, né? O livro das crônicas, o livro dos reis de Israel. Então, a partir do Reino Unido, vale destacar que o povo ainda está dentro do pacto que Deus havia feito com Israel, e nós queremos demonstrar aqui só a título de recapitulação, que talvez o professor, você esteja nos acompanhando, seja tentando entender em que situação está, é muita informação, mas nós queremos facilitar a sua vida de maneira bem didática e pedagógica, a fim de que você possa, de maneira clara e bem tranquila, fazer a exposição deste assunto em sala de aula. Então, nós temos aqui, por exemplo, o mapa do Reino Unido, né? Do Reino Unido de Israel. Nós temos aqui o Reino de Israel no Reino Unido de Saul, né? Saul e Davi. Nós temos o mapa do Reino Unido, né? Isso, claro, esse aqui depois do chamado período dos juízes, que havia aquela confusão toda. Então, há uma unificação do reino, né? Então, próximo mapa, por favor. Então, este reino, depois da morte de Salomão, este reino se divide. Então, nós temos aqui o reino de Israel, cuja capital é Samaria, e nós temos o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Vamos para um gráfico mais amplo, para que você possa compreender melhor o que está sendo colocado. Aqui nós temos uma disposição geral do gráfico, né? Nós temos aqui o Reino Unido, né? Nós temos aquilo que nós falamos com a morte de Salomão. Nós temos o Reino do Sul, né? Dividido o Reino do Sul e o Reino do Norte, né? Depois do Reino Unido, depois da morte de Salomão. Vamos para um gráfico mais amplo, para que você possa enxergar de maneira mais clara. Nós temos aqui de maneira mais ampla, por exemplo, nós temos o primeiro rei de Israel, nós temos aqui Saul, depois nós temos Davi e temos Salomão, mais ou menos 40 anos cada um. Esse período aqui é um período que contempla mais ou menos 120 anos. Depois da morte de Salomão, nós estudamos, né, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, todos os pecados que Deus arrolou ali, e Deus disse, olha, o seu reino vai ser dividido, não com você, mas vai ser dividido depois de você. E aí, primeiro livro dos Reis 12, vai demonstrar a divisão do reino, que foi o que nós estudamos. Então, nós temos aqui o Reino do Sul,
né, capital Judá, né, o primeiro rei Roboão, e nós temos o Reino do Norte, cuja capital é Israel. Por isso que quando nós estamos estudando aqui o livro de Ezequiel e quando o autor fala sobre Reino de Israel e Reino de Judá, está falando justamente desse período dos reinos divididos, né? O Reino de Judá, o Reino do Sul, cuja capital era Judá, ou o Reino do Norte, cuja capital era Israel. E observe, Deus sempre levantou atalaias ao longo da história do povo de Israel. No Reino do Norte, nós temos aqui, o profeta Elias e nós temos o profeta Eliseu. E aqui no Reino de Judá, nesse período histórico aqui, nós temos o profeta Obadias e o profeta Joel. Mas claro que a história não termina por aqui. Próxima tela, por gentileza. Então nós temos aqui a continuação. Isso aqui é para que você possa se localizar geograficamente, eu digo historicamente, porque aqui é uma linha histórica do Antigo Testamento. Observe que Deus sempre teve essa preocupação de levantar o atalaia para sempre apontar ao povo de Israel o juízo que viria se eles não obedecessem ao pacto deuteronômico que nós aqui falamos. Então nós temos aqui o Reino do Norte, Deus levanta aí o profeta Jonas, Amós, Oséias, e aí o povo não obedece de forma alguma e eles caem, e o Reino do Norte cai para a queda de Samaria em 722 a.C. O Reino do Norte é levado cativo pelos assírios. Aqui nós temos os assírios levando o Reino do Norte. Lá no Reino do Sul, o Reino do Sul ainda continua. Nós temos diversos profetas aqui, olha. Aqui nós temos o profeta Isaías, nós temos o profeta Miqueias, nós temos o profeta Naum, o profeta Sonfonias, nós temos ali agora, observe, o profeta Jeremias, que é o profeta antes do cativeiro, né? Quando o povo é levado cativo, Jeremias já tinha desenvolvido mais ou menos 20 anos do seu ministério. Nós temos aqui o profeta Daniel, que é o profeta que é levado cativo, e estamos aqui com o profeta Ezequiel, que é o profeta que nós estamos estudando neste momento. Então, observe quantos atalaias Deus levantou ao longo da história de Israel. Até que, no ano 605, começa o início do cativeiro babilônico e no ano 586 a.C., Jerusalém e o templo são destruídos pela Babilônia. Então, Deus sempre esteve, né, evangelista Valber, levantando atalaias ao longo da história, dizendo a Israel: presta atenção, se arrependam, porque senão meu juízo virá sobre vocês. Exatamente, pastor. E é interessante que a dinâmica do juízo, não é sempre a mesma, né? Advertência, longanimidade e a execução ou não do juízo divino. Deus adverte o seu povo e aí o seu povo, ouvindo ou não a sua voz, não é? Deus executará ou não o seu juízo. Mas Deus mostra com esses gráficos todos aqui que o pastor mostrou, a sua grande longanimidade, investimento, não é, no povo, de levantar tantos profetas, apesar do pecado persistente de Judá. Verdade. E quando nós falamos de castigo, irmão Éder, a gente percebe, por exemplo, o autor, e aí eu quero aproveitar essa oportunidade, né, para apresentar novamente o livro do pastor Ezequias Soares e Daniele Soares, a sua filha, né, o pastor Ezequias Soares, de quem o nosso pastor e a nossa convenção e a equipe aqui em particular tem um carinho muito grande, tem um respeito. Enviamos aqui a saudação ao pastor Ezequias. Este livro, né, é o livro que é importante que todo professor ele possa adquirir para lhe auxiliar, né, na preparação da aula da escola bíblica dominical. Esse livro está bem didático, está bem esmiuçado. E é importante que o professor, antes de comprar qualquer livro, adquira o livro A Justiça Divina, que é o livro produzido pelo pastor Ezequias. E tem uma outra obra que nós queremos também indicar, que também é citado pelo pastor Ezequias em sua obra, que é Ezequiel, Introdução e Comentário de John Taylor, da editora Vida, né? Esse aqui é o comentário, irmão Éder, que é chamado do comentário das bolinhas, né? Isso, por conta da marcação dele. Dessas bolinhas, né? Ele sempre foi conhecido como comentário das bolinhas. Aqui do Antigo Testamento, é uma coleção do Antigo Testamento vermelhinho e do Novo Testamento azul. Então, irmão Éder, quando nós falamos sobre castigo,
Havia, de certa forma, esse autor, inclusive John Taylor, ele chega a dizer o seguinte, que havia pelo menos 4 perspectivas do povo de Israel com relação ao castigo. Ou seja, essa questão do povo santo de Deus, povo escolhido de Deus ser castigado, isso não era bem digerido e nunca foi bem digerido. Até hoje tem pessoas que acham que o crente não pode passar por provações, não pode sofrer algumas situações porque ele é filho de Deus, ele é príncipe, como príncipe ele tem que ter todo o melhor. Isso não era diferente para o povo de Israel. E ele faz algumas observações aqui que eu acho relevante e eu queria rapidamente comentar com o senhor. E ele diz que estas observações dizem respeito ao capítulo 12 e ao capítulo 24 do livro de Ezequiel. Por exemplo, ele disse o seguinte, que havia 4 perspectivas com relação ao castigo, que Deus estava trazendo para Israel. Ele diz o seguinte, que havia alguns judeus que entendiam que o castigo já fora esgotado pelos eventos de 597, né, que é a tomada lá da Babilônia, de Jerusalém pela Babilônia, e que bastava esperar apenas a repatriação. Ou seja, o fato de Nabucodonosor invadir Jerusalém já era suficiente e Deus, de forma nenhuma, iria acrescentar mais dores àquilo que Deus havia já proporcionado. Outros adotavam uma linha fatalista, e eu acho que essa aqui talvez... Porque essa primeira é uma perspectiva romântica do castigo. É não avaliar o que eles estavam fazendo do ponto de vista da realidade bíblica. Sim, sim. E a questão perigosa dessa primeira parte é como se fosse assim, não, Deus já castigou, então está tudo certo. Só que eles não mudaram, essa é a questão. Isso. É como se, não, Deus já puniu, Nabucodonosor nos colocou no lugar, então está tudo certo. Não, essa questão é perigosa, porque isso não mudou o coração do povo. E Deus precisava vir com a vara, que vai ser dito mais para frente, para que o povo entendesse que Deus não estava só punindo pelos pecados anteriores. Eu acho que você vai tocar nisso também. Não é uma questão só de punir o pecado que está vindo em transgressão. É a geração atual que não mudou. Não é? A geração atual de Israel, que Ezequiel está profetizando, eles não mudaram, mesmo indo em 2 levas. O povo continua o mesmo lá. E um outro detalhe é que, por exemplo, a questão da intensidade do castigo não é uma avaliação pessoal. É perfeito. Nós temos, por exemplo, o profeta, a gente viu ali no gráfico, o profeta Jeremias, anterior ao profeta Ezequiel, que já tinha sinalizado ao povo de que, de fato, o cativeiro seria de 70 anos. Então, é uma visão romântica do castigo de Deus. Havia um outro grupo que ele também elenca, dizendo que é o seguinte, que adotavam a linha fatalista e que consideravam herdeiros infelizes dos pecados dos seus antepassados, pelos quais um Deus injusto agora os castigava. Não só eles viam, e aqui entra a questão da maldição hereditária, que também foi uma doutrina muito discutida aqui no centro do protestantismo aqui da década de 90, a maldição hereditária, dizia até, olha, se o seu nome tem um significado nebuloso, então procure mudar seu nome porque é uma maldição na sua vida. Isso não era diferente do povo de Israel. O povo de Israel diz, olha, nós estamos sofrendo pelo pecado dos nossos pais e Deus é injusto em cobrar isso da gente. O grande problema é que no mesmo período, Jeremias está profetizando, e aí ele diz assim, vocês dizem um ditado aí, os pais comem as uvas roxas, né? E os dentes dos filhos que ficam sujos. Na realidade, Deus não está punindo o povo pelo pecado apenas anterior. Porque cada geração recebe o seu juízo, não é? Recebe o seu juízo. É claro que quando a gente vai ler os profetas em sua realidade, por exemplo, você vai falar de Joel. Joel anuncia uma praga de gafanhotos que vem e ataca aquele período, né? Destrói as lavouras, destrói isso. Já é Deus dizendo, vem um juízo muito maior. Vem um juízo muito maior. Então Deus está preparando o povo para um juízo maior, que vai ser essa diáspora. Agora, claro, as consequências vão ser sofridas por essa geração porque não aprenderam com as gerações anteriores. E é esse o mal da geração nossa hoje aqui, já fazendo uma pequena aplicação. As pessoas dizem, não, Deus já castigou, Deus já feriu, certo? Mas se a gente não muda o nosso posicionamento, nós também seremos feridos pela vara de Deus. Deus não tem como nos abençoar quando a gente continua na mesma prática, irmão Givanildo, da nossa geração anterior. Vou citar um exemplo. Um filho vê que seu pai está vivendo uma vida difícil e ele tem a oportunidade de mudar. Se esse filho resolve mudar e aceitar o padrão divino de Deus para a sua vida,
Logo, ele não terá uma punição. Mas se ele continua na mesma prática do pecado do seu pai, ele também vai colher a consequência. Então, essa questão de maldição hereditária, que o senhor bem comentou, que foi adotada muito principalmente os neopentecostais, isso não existe. Deus vai cobrar de cada um aquilo que ele fez. Se você fizer bem, bem haverá para você. Se você fizer mal, Deus não tem outra coisa senão... Até porque é o tema do próprio livro de Ezequiel, né, irmão Givanildo, de que a responsabilidade é pessoal. Vimos Perfeito. isso tanto no capítulo 3 de Ezequiel, quanto esse tema será retomado lá no capítulo 18 de Ezequiel. E aí, eu agora passo para o senhor, tem uma outra situação, outra perspectiva, que ele dizia assim, que Deus nunca poderia castigá-lo sem desprestigiar a si mesmo aos olhos dos pagãos. Ou seja, se Deus nos castigar, Deus está, de alguma forma, se desprestigiando, porque o Deus de Israel é um Deus sempre vencedor, e se ele é vencedor, seu povo é sempre vencedor, e se seu povo é castigado, é subjugado por outro povo, isso está dizendo que o Deus de Israel está passando por uma forte humilhação. Exatamente. Inclusive, eu posso dizer que esta, em certo aspecto, era a visão do profeta Abacuque, né? Perfeito. Que Abacuque é aquele profeta que dialoga com Deus, que conversa com Deus, e ele começa a denunciar os pecados da nação, perguntando se Deus não está vendo. De repente, Deus diz que vai usar, né, a Babilônia, os caldeus, para poder dizer assim, agora eu não entendo como é que tu vais usar o ímpio, né, para castigar o justo. Ele chega a dizer assim, uma nação pior do que a gente, você vai usar? Exatamente. Então, nós vamos perceber que o povo judeu, o povo de Israel, teve uma grande oportunidade de aprender com o Reino do Norte, né, que nós vimos aí, o pastor muito bem trouxe o resumo. O Reino do Norte havia caído em 722. E eles sabiam muito bem porque haviam caído, por conta da sua idolatria, do seu paganismo, da sua soberba, do seu orgulho, da sua vaidade, das injustiças sociais. Que Judá está assumindo. Exato. E o que acontece? Deus se utiliza do profeta Jeremias para perguntar se eles não haviam aprendido. Então, o que é que acontece? O povo de Judá permanece na sua terra, não caiu através da Síria, mas depois começa a cometer os mesmos pecados. Em certo aspecto, se sentiam povo escolhido, povo de Deus, e achava que Deus, pelo fato de ser o Deus soberano, não iria permitir que eles caíssem ou que eles fossem destruídos. Mas o que acontece? Aconteceu da mesma forma que houve a queda do Reino do Norte, houve a queda do Reino do Sul por conta das suas práticas pecaminosas. E Deus permite que Nabucodonosor leve os utensílios do templo e coloque lá na casa do seu Deus. Deus diz assim, eu vou deixar que isso aconteça, para que vocês sejam punidos, vocês sejam castigados. Agora, no tempo oportuno, Deus faz com que o povo retorne e, inclusive, os utensílios voltem. Então, isso não vai afetar a soberania de Deus. O fato de Deus permitir que o seu povo seja subjugado por outra nação. Isso está muito claro no livro dos Juízes. Lendo o livro dos Juízes, nós vamos perceber isso. Que Deus permitiu muitas vezes que o povo de Israel fosse oprimido por nações estrangeiras por conta das suas práticas. Eu posso dizer que Nabucodonosor e a própria Babilônia foi a vara do juízo, do castigo de Deus para punir a nação de Israel. Um adendo interessante. Nabucodonosor não pode ser visto como alguém superior a Deus, Sim. Até porque quando ele se ensoberbece, no capítulo 4, Deus o humilha. Isso. E ele vai comer capim. Quando o seu neto, né, o Beltesazar, ele profana os vasos, a mão de Deus desce para escrever na parede e o juízo de Deus também cai sobre ele. Então, não é sobre essa questão de, não, Deus está sendo humilhado. Não, Deus está mostrando que está no controle de todos, inclusive daqueles que ele usa para punir. Até porque tudo isso reforça Deus como soberano, porque Deus usou seus atalaias e avisou que isso de fato iria acontecer. Mas o que é que de fato diz a profecia do capítulo 7 do livro de Ezequiel? Quais as suas implicações? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a segunda lição que tem como título Vem o Fim. E no bloco anterior nós ficamos de comentar neste bloco, anunciamos que passaríamos a comentar neste bloco a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, que é justamente o primeiro tópico da nossa lição. Mas antes de comentarmos sobre este tópico, eu havia falado que haviam 4 perspectivas do livro de Ezequiel, sobre como o judeu via o castigo.
E no bloco anterior nós comentamos 3, Evangelista Valber, e tem uma última, Pois não. né, que o autor diz o seguinte: Javé já tinha ficado, ou Javé, ou Jeová, ou Iavé, são termos para o mesmo Deus, né, já tinha ficado humilhado e fora demonstrado incapaz diante dos olhos dos deuses da Babilônia. Ou seja, o fato do povo ter sido levado já mostrava que o Deus de Israel era um Deus incapaz e havia sido humilhado pelos deuses da Babilônia. Isso é uma interpretação descabida, não é? Porque em nada o juízo divino, não é? Até porque o sofrimento do povo era resultado do juízo do Deus soberano. Isso. Não é? Então, isso em nada afetou a Deus, pelo contrário, Deus foi quem afetou o seu povo, derramando o seu juízo. Não é? E esse juízo está descrito justamente no capítulo 7, não é? do livro do profeta Ezequiel, que é o conteúdo em si, não é? A essência da lição de hoje. E eu estava observando no esboço da superintendência que há 3 considerações interessantes acerca desse capítulo 7, não é, que a gente poderia começar a explorar aqui. Primeiro, em relação ao capítulo 7, não é, a natureza da mensagem, e a gente já viu aqui. Então nós vamos chamar logo a primeira tela aí, Pois não. né? Pronto, sobre a profecia, né? Já que estamos falando do capítulo 7, a introdução, extensão e quando. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, a natureza dessa mensagem de juízo de Ezequiel acerca do fim. E a natureza dessa mensagem é a natureza de juízo. Sim. Como a gente já viu, capítulo 2, não é, do livro do profeta Ezequiel, Deus mostra a ele um livro que está escrito por dentro e por fora. Nesse livro há lamentações, há suspiros e há ais. Né? E o decorrer do livro do profeta Ezequiel é a revelação do que estava escrito naquele livro. E a gente citou Apocalipse capítulo 5, não é, que mostra que o decorrer da profecia bíblica no Apocalipse, não é, do juízo de Deus, é a revelação do que estava escrito naquele livro, que estava selado por dentro, com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Então ele diz com todas as letras que o fim havia chegado para a nação de Israel. Está no capítulo 7, versículo 3, diz assim: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Então, em primeiro lugar, a natureza da mensagem de Ezequiel é uma natureza de juízo. É algo difícil, não é? Tanto para Ezequiel profetizar, como para o povo ouvir. Uma mensagem dura, uma mensagem contundente. Em segundo lugar, o alvo da mensagem. O alvo da mensagem era a nação de Israel. Então, a princípio, Ezequiel está se dirigindo à nação de Israel, apesar de ele fazer uso da expressão os 4 cantos da terra. Eram os 4 cantos da terra de Israel naquele momento. Isso. Capítulo 7, não é? Versículo número 2, ele diz: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Então, veja, o alvo da mensagem é a terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Embora, pastor, me permita aqui, não é, ampliar um pouco o entendimento à luz do contexto amplo das Escrituras, já que em Ezequiel também há muita escatologia, a gente pode dizer que assim como Ezequiel foi levantado como um atalaia para profetizar o juízo iminente que estava prestes a acontecer na terra de Israel, nós, enquanto igreja, não é, somos os atalaias de Deus para anunciar o juízo iminente de Deus sobre os 4 cantos do planeta Terra que está prestes a acontecer. É um juízo iminente. Sim. É tanto que essa expressão 4 cantos da terra, aqui no capítulo 7, versículo 2, é usado para Israel, mas, por exemplo, no capítulo 7 de Apocalipse, e no versículo de número 1, a expressão os 4 cantos da terra é aplicável a todo o planeta Terra. Toda a terra propriamente dita. Está no capítulo 7, lembrando, não é, professor Givanildo, que é especialista em escatologia aqui do grupo, que a partir do capítulo 6 é a grande tribulação. Isso. Ou seja, momentos posteriores ao arrebatamento da igreja. Isso. Então, do capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse é grande tribulação. Isso. Futuro. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, é o juízo generalizado de Deus em relação aos 4 cantos da terra. Mas voltando aqui, para a gente encerrar a nossa participação. A natureza da mensagem, juízo. Alvo da mensagem, a princípio, a nação de Israel, não é? Mas tem a finalidade da mensagem. E a finalidade da mensagem é justamente mostrar a soberania de Deus. Porque, como uma coisa, e eu estava pensando aqui nessa questão de maldição hereditária, né? O professor Givanildo citou o Reino do Norte. Sim. Veja, primeiro o Reino do Norte caiu. Sim. Sim. Então, mas o Reino do Sul não caiu.
Não é porque Deus tinha uma predileção pelo reino do sul. É porque ele estava sendo justo. Exato. Ora, como Judá não havia pecado, não ia cair, não ia ser alvo do juízo. E o reino do norte caiu. Mas quando Judá cometeu os mesmos pecados, Deus que não tem dois pesos e duas medidas, também puniu a nação de Judá. Eu sou Deus para punir o reino do norte, eu sou Deus para punir o reino do sul, eu sou Deus para punir o reino da Babilônia e todos os 4 cantos da terra. A corrupção era generalizada, o juízo de Deus ia ser generalizado também. Inclusive, nós poderíamos citar que aqueles povos que habitavam em Canaã, eles foram destruídos, eles foram expulsos da terra exatamente por conta dos seus pecados. Exato. Perfeito, perfeito. Então, eu posso dizer que Josué, a espada de Josué, foi o juízo de Deus para aquelas nações. Isso. Só que Deus havia usado Moisés com antecedência para dizer assim, olha, quando vocês chegarem lá, vocês não façam as mesmas coisas que eles fizeram. Vocês não andem nos caminhos deles, chegue lá, destrua os moradores, expulse os moradores, destrua seus ídolos, porque se vocês seguirem os mesmos comportamentos, o mesmo costume, vai acontecer o mesmo com você. Então, o Deus que usa a espada de Josué para punir os cananeus, usa a espada de Nabucodonosor, da Síria, não é? Para punir o reino do norte, e depois a espada de Nabucodonosor para punir o reino do sul. É Deus dizendo assim, eu tenho o comando, o controle da história. Exatamente. E vale destacar que os 4 cantos da terra, irmão Éder, não é dizer que a terra é quadrada, né? Pelo amor de Deus, né? É norte, sul, leste, Ou oeste. seja, toda a extensão é controlada por Deus. Deus está no controle de tudo, né? Uma coisa me chamou a atenção quando o evangelista Valber estava falando sobre essa questão de Judá ter demorado mais a cair. É porque aconteceram pequenos avivamentos devido a reis que ouviram a voz de Deus. Eu me lembrei agora há pouco do reinado do rei Josias, que foi encontrado a Bíblia e foi lido o texto, e aí as pessoas, não é, se voltaram para Deus. Outros reis, como Ezequias, não é, grandes homens de Deus que levantaram a palavra de Deus, leram o Deuteronômio, e esse texto do Deuteronômio é muito rico. É pena que não vai dar para a gente mostrá-lo tudo aqui, pastor. Mas, por exemplo, veja que coisa absurda o versículo 48 do capítulo 28 de Deuteronômio. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levará contra ti uma nação, levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entendes. Se a gente for parar para analisar, e eu queria muito que o professor fizesse isso, né? O pastor citou isso no primeiro bloco. As bênçãos são até o versículo 14. Mas as maldições são muito específicas. E se a gente analisar, evangelista Valber, Rosvanildo e pastor, Deus está alertando o povo séculos antes. Isso. E Antes de conquistarem a terra, Deus já estava dizendo o que eles deveriam fazer e não deveriam fazer. Exatamente. E se não fizesse, que é o versículo 15 que o pastor leu, e será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, aí Deus diz detalhadamente o que fará. E uma outra coisa que tem que ser pontuada também, irmãos, é o seguinte: o Reino do Norte, ele cai logo porque nós temos uma mudança completa na configuração do culto, né? Perfeito, pastor. Nós temos a mudança dos a partir de Jeroboão. os deuses, se estabelece um novo sacerdócio, então o culto começa vamos assim dizer, a concorrer com o culto ao Deus dos céus. E considerando isso que o senhor também colocou, né? Que em Judá haviam lampejos de avivamento. Enquanto no Reino do Norte a gente percebe que era um rei pior que o outro. Perfeito. E aí a gente vê o caso do profeta Elias. O profeta Elias é levantado num período como esse que o senhor menciona, né? Onde o povo, é dito no capítulo de número 17 e 18, que o povo apostatou, e no capítulo 18 é dito que o povo não sabia mais quem era Deus. Elias chega a dizer assim: se Deus é o Senhor, servi, se Baal é o Senhor, servi. O povo não lhe respondeu nada. Então, a apostasia foi tão absurda que o juízo de Deus chegou primeiro, mas o juízo de Deus também viria para ajudar, que é o caso do que a gente está falando hoje. E Ezequiel é enfático, não é? O fim vem o fim, não é? Que é a ideia do paralelismo hebraico da poesia, não é? Esse texto é um texto poético. Então ele está dizendo, o fim vem o fim. A ideia não tem como mudar mais. Deus já avisou há muito tempo e a bondade e a longanimidade de Deus dará lugar ao seu juízo, pastor. Isso, pastor. E a gente vê que, infelizmente, lamentavelmente, a corrupção estava generalizada. Perfeito. Não apenas o povo, mas todas as lideranças em Israel estavam também
corrompidas, profanadas, e por isso o juízo viria sobre os 4 cantos da terra, e não sobre pontos específicos. A gente vê no capítulo 7, não é, que é o capítulo central dessa lição, versículos 26 e 27, Deus dizendo o seguinte: miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscará do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Então, até mesmo os profetas, sacerdotes e anciãos estavam corrompidos. Aí ele diz no versículo 27, o rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão, conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Então, é o Deus soberano punindo proporcionalmente o povo de Israel, porque para que haja verdadeira justiça, né, a sanção tem que ser proporcional ao agravo, né? Então, como era generalizado, o juízo teria que ser generalizado, Deus haveria de tratar com todos eles. E pegou todas as camadas, não é? Exatamente. Pegou o profeta, sacerdote, anciões, o rei, o príncipe e o povo. Isso. Então mostra que Deus é um Deus que mede todos de uma forma, embora o pecado traga consequências distintas para cada um, mas Deus mede a todos. Fugiu da regra dele, receberá o juízo dele. E o subtópico 3 do ponto 1 diz quando. Aí o autor responde a nossa lição, né? O agora. Ele disse assim, no versículo 3, é no hebraico atar, que agora ressalta a iminência do fim. Aí ele diz assim, eis que vem um só mal, vem. Versículo 7, parte B. Eis que vem, versículo 6, parte B. Vem a tua sentença, versículo 7, parte A. Eis aqui o dia, eis que vem. Ou seja, qual seria o momento, quando seria? Seria agora. E é interessante que esta palavra ataque, fala do juízo, né, de agora, ela foi utilizada pelo profeta Amós no capítulo 8, versículo 2, muito antes mesmo do profeta Ezequiel. E o povo de Israel que conhecia Deus como Jeová Jireh, como Deus que provê, ou Jeová Nissi, que ele era sua bandeira, aquele que guerreia as suas guerras, agora estava conhecendo Deus como Jeová Macá, ou seja, o Deus que castiga, o Deus que aplica o seu juízo. No próximo tópico, próxima tela, por favor, sobre o fim. Qual é o sentido deste fim, evangelista Valber? Pastor, o que a gente está vendo aqui é que o senhor tocou numa questão aí que é muito cara, né, a todos nós. Eu creio que essa lição vai levar cada um de nós, primeiro, a exaltar a Deus como sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Sim. Isso. Sobre o seu povo e sobre as nações ímpias também. O versículo 26 que o senhor leu diz até o final, e saberão que eu sou o Senhor. Exatamente. O castigo de Deus mostra ao povo que Deus está no controle, né? Que Deus é o Senhor. Isso. O C.S. Lewis diz em um dado livro, ele diz assim, que às vezes Deus precisa trazer a dor para que o homem o ouça. E isso é verdade. Tem pessoas que só ouvem Deus, pastor, com dor. Exatamente. Né? Então, o sentido dessa expressão, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, era que o juízo era iminente. Né? Aquilo que vinha sendo anunciado muito tempo antes, finalmente havia chegado o momento de se concretizar. Não é? Então, nessa lição a gente tem que temer a Deus, não é? Tem que reconhecer Deus como sendo soberano, mas também eu creio que essa lição vai despertar em nós, assim como outras posteriores também, um santo temor. Amém. Em relação a Deus. Amém. Não é? Então, o juízo era iminente. E eu lembro que no comentário da lição anterior, a gente fez menção do segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, mas eu só li até o momento em que Deus disse basta. Até o momento em que Deus disse que, a partir dali, ele não mais exerceria a sua longanimidade, mas derramaria o seu juízo. Mas eu queria, pastor, só para mostrar que esse juízo iminente se concretizou e a forma como ele se concretizou para despertar em nós esse santo temor em relação a Deus. Deus é bom, mas também é severo, como disse o apóstolo Paulo. Então, a descrição pormenorizada desse juízo está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36. Como disse, nós lemos até o versículo 16, no comentário da lição anterior, mas a partir do versículo 17 está escrito o seguinte: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual, olha a descrição, matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens,
nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deuses nas suas mãos, até mesmo os inválidos. Meu Deus. Deus entregou na mão do rei Nabucodonosor. E ele continua dizendo, e todos os utensílios da casa de Deus. Veja, o povo de Israel tinha a casa do Senhor como um amuleto, intocável, sim. não é? Mas Deus permitiu, não é? Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e os dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia e queimaram a casa de Deus. Olha para aí, não é? E derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada, quem não morreu, foi sequestrado para a Babilônia. É verdade. E fizeram-se servos aqui escravos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Então, foi justamente desse cenário, pastor, diante desse cenário que Jeremias compôs as suas lamentações. Devastação, desolação total, não é? O juízo implacável de Deus. Nós vamos perceber que, apesar de essa mensagem de castigo, às vezes não soa bem, por conta da ênfase que damos à bondade, à misericórdia, à longanimidade de Deus, mas isso está presente nas páginas da Bíblia. Foi o que ocorreu com os anjos que pecaram, foram expulsos do céu. Isso. O que foi que houve com aquela geração do dilúvio, né? A geração diluviana? Dilúvio. Deus destruiu com as águas do dilúvio. O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus mandou cair fogo do céu, né? O que foi que aconteceu com os cananeus? Deus destruiu, expulsou da sua terra. Então, com Israel não seria diferente. Isso. Então, Deus não poderia punir, por exemplo, só as nações estrangeiras e colocar a mão sobre o seu povo. Se o seu povo transgrediu, também iria experimentar. E é bom lembrarmos isso, né? Que os profetas chamaram o povo ao arrependimento, né? Eu poderia até ler um texto aqui, permissão, pastor, para eu ler um texto, em Jeremias capítulo de número 7, que se o povo de Judá tivesse ouvido as palavras de Jeremias 7, não teria sido escrito Ezequiel capítulo 7. Verdade. Porque em Jeremias capítulo de número 7, a partir do versículo 5, Deus diz através de Jeremias: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que vos dei a vossos pais de século em século. Ou seja, se vocês melhorarem os caminhos, se vocês não servirem a outros deuses, vocês vão permanecer na terra. Como o povo não obedeceu, aí veio o juízo iminente. Lembrando que o apóstolo Paulo, quando comenta sobre o estado espiritual da nação de Israel, no capítulo 11 de Romanos, eu vou citar para a gente concluir essa parte do sentido, Paulo diz, capítulo 11 de Romanos, versículo de número 21 e 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, aí a gente está falando da nação de Israel, teme que te não poupará a ti também. Isso. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, o juízo é o mesmo, pastor. Justiça e amor são partes diferentes da mesma moeda, né, Evangelho? Exatamente, pastor. E por isso que esse sentido da expressão o fim vem é o juízo iminente, porque o fim vem, vem o fim, não é agora, não é? E são expressões repetidas porque, de fato, o juízo estava iminente e seria implacável. E eu sei, não é? E a repetição da sentença, eu sei, pastor, me permita, não é, essa colocação, que para os dias de hoje, uma mensagem como essa, devido à sociedade pós-moderna que a gente vive, não é, eivada, não é, do ponto de vista das igrejas, da teologia da prosperidade, que era a teologia da prosperidade material, mas agora está sendo também a teologia da prosperidade emocional, a chamada teologia do coaching. Uma mensagem como essa é tida como uma mensagem extremista. Sim. Fundamentalista, radical, intragável. Não é? Como pode um Deus tão amoroso, exatamente, trazer justiça e juízo? Mas eu quero dizer aqui que somente o remanescente fiel de Deus, nessa última hora, terá coragem e terá condições de pregar essa mensagem, porque ela é verdadeira. O juízo vem, o fim vem também sobre a nossa sociedade. E é tanto que
o professor leu Jeremias capítulo 7, não é? Até o versículo de número 7, mas eu achei interessante, professor, que a mensagem de Jeremias era de juízo e o povo não estava gostando. Retinia nos ouvidos deles. Verdade. Mas, no versículo 8 diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceis, e então vireis e vos poreis diante de mim, nesta casa, e se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. Parece que os teólogos da prosperidade já estavam lá nos dias de Jeremias. E eram os falsos profetas. Exatamente, porque Deus estava dizendo: o juízo está vindo aí. Jeremias, como um verdadeiro profeta, estava dizendo: o juízo está chegando. E aí, falsos profetas se levantaram para dizer: não, está vindo juízo, não, pode continuar. Não, e vale destacar que é um momento de muita prosperidade, né? Exato. No sentido Estão vivendo muita econômico, né? prosperidade, e porque a voz dos profetas e do profeta Ezequiel, em especial, era desdenhada. Porque, olha, estou vivendo muito bem, tenho muito dinheiro, tenho muitos bens. Se isso está acontecendo, é porque Deus está me fazendo prosperar. Isso. É que a bênção de Deus está sobre mim. Então, o que o profeta está falando aí de juízo não vai acontecer, que é justamente a sensação da sociedade que a gente está vivendo hoje. Exato. Né? As pessoas, às vezes, avaliam a sua relação com Deus a partir do quantitativo que se tem, né? Ó, se eu estou ganhando muito dinheiro, se eu estou acumulando muito bem, claro que nós não estamos aqui trazendo nenhum discurso anti-riqueza. Apologia não, à miséria. De miséria, ou defendendo uma teologia de miséria. Não, estamos... Até porque o princípio do trabalho foi um princípio criado por Deus, não foi consequência do pecado, né? É consequência de pecado na cabeça do preguiçoso. Né? Eu já vi alguém dizer assim: se eu descobrir quem foi que inventou o trabalho, eu mato. Isso é a teologia do preguiçoso. Mas o princípio do trabalho foi um princípio estabelecido por Deus, e Deus deu o trabalho ao homem para que o homem pudesse promover o seu sustento e pudesse, assim, prover para a sua família. Só que essa prosperidade material, ela não deve ser colocada como um arrimo de uma relação com Deus, porque aqui o próprio profeta Ezequiel deixa claro isso. Ele diz: olha, vocês podem estar cheios de riqueza aí, achando que a vida está bem, obrigado, mas o juízo de Deus vem sobre vocês, porque vocês não só estão caindo na idolatria, né? Ezequiel capítulo 7, versículo 3, 8 e 9, mas também vocês estão envolvidos num materialismo exacerbado, né? Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, diz assim: a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro será como imundícia, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas. Por isso foi o tropeço da sua... porque isso foi o tropeço da sua maldade. Ou seja, o que é que vale dinheiro numa cidade devastada pela guerra? Nada. Não tem valor. Deus está dizendo: teu ouro está valendo muito agora, mas quando o meu juízo vier, isso aí não vai servir de nada, porque vocês não vão poder comprar nada, porque não haverá nada para vender, ninguém será dono de nada, vocês serão levados todos cativos. Isso, pastor, porque a suficiência de ninguém deve estar no dinheiro. Verdade. Porque o valor do dinheiro, ele é relativo, não é? Eu lembro que eu tive uma aula de economia e ele mostrando essa questão do valor do dinheiro como sendo relativo, ele disse que vale uma mala com $1 milhão numa ilha deserta. Nada. Não vale absolutamente, talvez, para queimar e fazer uma fogueira, para se aquecer e não morrer de frio. Então, a suficiência do crente não está no dinheiro, a suficiência do crente está em Deus. E é isso que Deus está protestando aqui no capítulo 7, versículo 19, porque eles estavam confiando no dinheiro, e o dinheiro tem esse poder de se assenhorear do coração do homem e destronar Deus. Ele dá um certo conforto... Sensação de segurança. É. E um contraponto ao que o pastor levantou em relação à teologia da prosperidade é Jó, o contraponto. Jó era um homem fiel, íntegro, perdeu tudo que tinha,
mas tinha integridade com Deus. Quando o Senhor toca na questão da teologia da prosperidade, da miséria, a gente também não pode dizer que quem está vivendo uma vida de dificuldade é porque está em pecado. Não seria isso. Jó é o contraponto à teologia da prosperidade, não é? Jó é esse contraponto. O segredo é confiar no Senhor. Não, e aí um contraponto até no sentido de que ser rico não é pecado, né? Nós temos grandes homens na Bíblia, né? Nós temos, por exemplo, Abraão e Jó, Perfeito. homens ricos e piedosos. Mas nós temos também o apóstolo Paulo, que não teve muita riqueza, vivia de sustento da igreja, e sobre isto ele fala lá em livro de Filipenses, no capítulo 4, onde ele vai agradecer à igreja e vai dizer assim, eu sei Ter fartura. ter fartura, ter também escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ele disse, olha, eu consegui vencer Glória a todas estas variações na minha vida porque Deus esteve me Glória a fortalecendo. Deus. O problema não é ter ou não dinheiro, ter ou não riqueza. É Glória aquilo a que Deus. Jesus disse, né? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o coração estiver nos bens, então o tesouro será os bens. E o apóstolo Paulo deixa claro, né, a próprio Timóteo, que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas que lições nós podemos extrair do capítulo 7 do livro de Ezequiel para os nossos dias? Isso era uma realidade apenas para Israel ou nós estamos vivendo a mesma temperatura, o mesmo clima lá do Israel antigo? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a segunda lição, que tem como título Vem o Fim. E neste bloco ficamos de comentar o terceiro tópico da nossa lição, que tem como título aí o terceiro tópico, sobre o inimigo. Subtópico 1, já floresceu a vara, né, que é o versículo 10. Subtópico 2, reverdeceu a soberba, versículo 10, parte B, o rei Nabucodonosor e a Babilônia. O que é que a gente pode comentar, Evangelho Chavalber? Pastor, a gente poderia trazer agora a aplicação, né? Como o senhor prometeu no bloco anterior, de fazer uma aplicação para os nossos dias, né? O que aconteceu com Judá vai acontecer com a nossa sociedade. Porque o perfil espiritual e moral da sociedade judaica anterior ao juízo, que ensejou o cativeiro babilônico, é exatamente o mesmo perfil da nossa sociedade que ensejará, não é, a grande tribulação. Sim. O juízo de Deus na grande tribulação. Então, no capítulo 7 de Ezequiel, que é o capítulo central dessa lição, a gente está sempre nele, não é? No versículo de número 16, não é, está escrito o seguinte: e só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos destilarão águas, e se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. Veja, a maldade do povo de Israel, não é? Que aqui, no esboço da superintendência, diz que essa maldade, não é, se manifestou sob a forma de idolatria, era uma sociedade idólatra, sob a forma de materialismo, era uma sociedade materialista, sob a forma de soberba, era uma sociedade soberba, e sob a forma de autoconfiança, que não dependia de Deus, né, se consideravam autossuficientes. Então, as características dessa sociedade judaica, que era uma sociedade má porque era idólatra, porque era materialista, porque era soberba, porque era autoconfiante, ensejou o cativeiro da Babilônia. E aí, me permita repassar aqui para os demais, por conta do tempo também, a gente vê que essa sociedade dos nossos dias, que é a sociedade do tempo do fim, tem exatamente essas mesmas características e até piores. Porque no sermão escatológico, em Mateus 24, versículo 12, né, de Mateus, no sermão escatológico de Jesus, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então,
nós vivemos estas características multiplicadas, né? Elas cresceram exponencialmente. Então, nós vivemos na sociedade do tempo do fim, porque é uma sociedade da iniquidade multiplicada que experimentará a qualquer momento o juízo divino. E nós podemos dizer, né, que o juízo de Deus ele é pedagógico. Sim. Se essa mensagem dirigisse, por exemplo, só para aquele povo judeu, só para aqueles dias, qual o sentido de este livro, esta mensagem, fazer parte do cânon? Perfeito. Nenhum. Perfeito. Se isso foi preservado, se essa mensagem está inclusa no cânon, é porque esse juízo de Deus sobre o povo de Judá, ele é pedagógico. Deus quer nos ensinar, ou seja, Deus quer ensinar as gerações futuras. O que é que Deus está ensinando? Que se o povo se corromper, se o povo fugir dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, inevitavelmente vai experimentar o juízo. Corroborando com o senhor, Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não existe a possibilidade, pastor Nadir Jackson, devolvendo para o senhor, a ideia de que essa sociedade que vive de uma forma até mais potente, né, potencializada, o senhor falou a palavra, do que a de Judá, porque hoje é louvado e aplaudido as práticas que denigrem a imagem de Deus no homem. Os homens profanam o corpo, profanam a identidade que Deus lhe deu e acham que não colherão. Eu vou ler novamente Gálatas 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, pastor Nadir Jackson. E é importante até pontuar de que esta mesma dinâmica, né, do Antigo Testamento, ela serve ao Novo Testamento. Isso a gente pode ver, há diversos textos, né, que podem ser evocados. Entre eles está, por exemplo, 2 Pedro, né, 2 Pedro no capítulo 2. No capítulo 2, né, veja o que o apóstolo Pedro, ele vai dizer, versículo 2 em diante, diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Não é isso que nós estamos vivendo hoje, né? A inversão de valores. Nós estudamos tanto quando estudamos sobre o Sermão da Montanha, como estudamos no trimestre passado a inversão de valores. Veja que o apóstolo Pedro, ele aplica este mesmo princípio que era lá e que agora está aplicando aqui. Ele diz, olha, e muitos seguirão, voltando, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, pelos quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aí, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, aqui ó, atalaia de Deus, falando sobre justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Aí versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Aí o versículo 9, para concluir, diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, o que o autor, o que Pedro Evangelho está dizendo é o seguinte, olha, a gente traça uma linha histórica da humanidade e vê que Deus sempre trabalhou desta forma. Sim. Sempre, toda a história da humanidade, há o pregoeiro da justiça, existe aquele que vai pregoar os caminhos do Senhor. Em toda a história sempre haverá justos e sempre haverá ímpios. Os justos serão livrados e os ímpios serão condenados. E aqui, dentro do nosso contexto de igreja, a igreja representa aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. A igreja é o atalaia de Deus neste mundo que está pregoando. Se as pessoas estão desdenhando da verdade de Deus, estão desdenhando dos princípios da palavra,
abra os olhos. É verdade. Porque chegará o momento que essa igreja vai desaparecer e o juízo de Deus virá Glória a Deus, sobre este sobre a mundo. terra. Exatamente. Eu estava pensando, pastor, enquanto o senhor estava falando, veio uma frase assim na mente, é que Deus é o mesmo para abençoar, assim como abençoou, mas Deus é o mesmo para amaldiçoar, assim como amaldiçoou. Perfeito. Porque Deus sempre agiu da mesma maneira, porque ele é imutável. Exato, ele é imutável. Ele Deus tem um não caráter imutável. Ele sempre agiu e sempre agirá dentro das 4 linhas da sua palavra, não é? Porque Deus em momento algum vai se contradizer com a sua palavra. E aí a dinâmica dos juízos divinos foi e sempre será a mesma. O povo transgride, Deus levanta atalaias para advertir-os quanto ao pecado, espera para ver se eles se arrependem. Se eles se arrependerem, Deus suspende o juízo, cancela o juízo. Exato. Como Mas aconteceu com os ninivitas. Exatamente. Quando eles ouviram a mensagem de Jonas e eles se arrependeram, Deus poupou aquela geração. Exatamente. Mas se não se arrependerem, Deus inevitavelmente, implacavelmente, sem misericórdia, derramará o seu juízo. Sempre foi do Antigo para o Novo Testamento. É tanto que Jesus traça um paralelo no sermão escatológico, ele diz como foi nos dias de Noé. Exato. Então, assim como a geração antediluviana ignorou a mensagem de Noé e foi punida, a geração atual está ignorando a mensagem da igreja e também será, de igual modo, juízo. Escapa-te por tua vida. E o senhor falando sobre a mensagem da igreja, ainda 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte: sabendo isto, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, olha aqui, ó, o tema da nossa lição, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Isso. Qual é a mensagem do Atalaia de hoje, a igreja? Jesus vai voltar, Jesus vem buscar a sua igreja. Aí os escarnecedores dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, ou seja, nunca vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. A eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então não há como argumentar. Do mesmo jeito que veio o juízo sobre as nações no mundo antigo, Deus terá juízo também sobre esta nação. Mas não chegou. Bem, não chegou do ponto da vista da sua percepção. Mas Deus é o Deus que é imutável. É o Deus que é fiel em cumprir com a sua palavra. É interessante que quando Abraão estava peregrinando em Canaã, Deus vai dizer a Abraão assim, que saiba que de certo será peregrina tua descendência, e irão para outra nação, serão afligidos por 400 anos. Aí diz assim, e a 4ª geração tornará para cá, porque o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio. Deus estava esperando, né? Deus estava dizendo assim, Abraão, eu não posso lhe dar essa terra agora, porque se eu lhe der, eu estou sendo injusto. Agora, vai chegar um tempo que esse povo que habita aqui, os cananeus, amorreus, jebuseus, eles vão pecar tanto que o cálice vai encher e quando encher eu vou ter que punir. Isso. O que é que eu vou usar? Eu vou puni-los, vou destruí-los e vou te dar essa terra. Então, hoje nós estamos vivendo esses dias em que a maldade, o ódio, a violência, não é? Ou seja, as inversões de valores estão enchendo, sem que a humanidade perceba, está enchendo o cálice da ira de Deus. Verdade. Vai chegar o momento que o cálice vai transbordar e Deus vai exercer juízo. E lá no livro do Apocalipse, que esse texto de Apocalipse capítulo 6 traz um resumo, embora esteja falando aqui de forma mais específica do capítulo de número 6, a partir do versículo 12, do 6º selo, mas eu diria que é um resumo da grande tribulação. A partir do versículo de número 15 diz, Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Eu diria que é um resumo da grande tribulação. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono,
e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, da mesma forma que veio o juízo de Deus através do dilúvio, veio o juízo de Deus através da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, virá o juízo de Deus também no período da grande tribulação, e nós, como Ezequiel, como atalaias de Deus, temos essa responsabilidade. Nós não podemos nos dobrar aos moldes, ao padrão dos pregadores, né? Sim. Dos dias modernos, que estão muito mais em busca de elogio, de aplauso, de massagear de like, de curtida. Exatamente. A nossa missão como atalaias, estamos de prontidão, observando o que vai se aproximar. E o que é que vai se aproximar? Cristo para vir buscar a igreja, para recompensar os justos, mas a grande tribulação, o juízo de Deus através da grande tribulação, para essa geração ímpia, para essa geração má. Este mundo há de experimentar o juízo divino, como o povo de Judá e o povo de Israel experimentaram no passado. Só para a gente fechar essa parte, eu fiquei pensando aqui, pastor Ana Jackson, evangelista Valber, irmão Joanildo, em Mateus 24. Mateus 24, do 1 ao 13, Jesus mostra o cenário que aconteceria no mundo antes da sua vinda. Isso. E é o que a gente está vivenciando hoje, né? Peste, terremotos e outros. Mas a parte mais interessante é das aplicações, porque Jesus sempre trabalha da seguinte perspectiva. Ele explica o que vai fazer e depois ele dá exemplos. Sim. E o exemplo que eu queria citar é o capítulo 24, pastor, e eu encerro aqui, versículos de número 36, 37 e 38. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Dia e hora da vinda dele, ele está falando. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Por quê? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aí Jesus diz, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. Não perceberam, até que veio o dilúvio, ou seja, o juízo, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, pastor, a realidade é essa. Os homens não estão percebendo. Deus está falando através da natureza, das profecias se cumprindo. Não é? Israel está de volta ao seu lugar. Nós vivenciamos um período terrível de pestes aí, que matou muita gente, e as pessoas não estão prestando atenção, que é Deus dizendo, estou voltando, estou voltando. A Rede Brasil tem sido uma atalaia de Deus nesses últimos dias, dizendo às pessoas, se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus. Mas, infelizmente, muitos não estão prestando atenção, mas o dia do juízo está chegando. Graças a Deus, a igreja será arrebatada antes disso. Mas você também pode ainda ser igreja. E essa lição serve também para isso, não é? Para dizer a você que está vivenciando dias de pecado, vivendo como o mundo quer, que Deus ainda tem um plano para a tua vida. E você pode escapar, caso dê ouvido à palavra do Senhor. E toda lição ela tem que ter um recorte evangelístico, né? É importante que sempre faça um recorte evangelístico no momento da aplicação. E só para a gente fechar aqui, o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor é a maior prova do juízo de Deus. Deus usou Nabucodonosor para levar o povo de Israel cativo, mas ele se ensoberbeceu e Deus trouxe juízo sobre ele. E aí a lição termina com a Babilônia, né? A Babilônia, próxima tela, por favor. Nós temos aí Nimrod, né? A origem da Babilônia se dá aí no texto de Gênesis, né? Capítulo 10. Isso. Versos de número 8 ao 10. Diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, e Acade e Calné, na terra de Siná. Então, as origens históricas da Babilônia remontam aí a Nimrod, né? Vale destacar de que esse período da Babilônia que estamos tratando aqui de Ezequiel é conhecido pelos autores como o período neobabilônico, né, ou da nova Babilônia, porque a Babilônia é mais antiga do que este período aqui, né? Tanto que o código de leis mais antigo descoberto até hoje é o documento de leis de Hammurabi, né, que inclusive o pastor Ezequiel cita no seu livro que foi achado, né, alguns documentos, né, alguns artefatos, e que estão hoje no Museu do Louvre, lá em Paris. Então nós temos aí é um zigurate, né, a Torre de Babel, e a próxima
Próxima é justamente esse período que nós estamos falando, né, que aqui é, de fato, a Babilônia da época de Nabucodonosor. Estamos trazendo isso só para você ter uma noção espacial, né, do que, de fato, como é que era. Isso ajuda muito na abordagem. Foi dali de cima daquele lugar onde ele morava, não é? Que a gente acredita ser o seu palácio real, que ele viu o jardim suspenso no capítulo 4 e diz: esta não é a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória e para a minha magnificência, quando a voz de juízo de Deus desceu sobre ele e ele foi retirado de lá, até que reconheceu que quem governa mesmo, ele diz isso, né? No capítulo 4. Isso. Quem governa é o Senhor. Então, Evangelista Valber, essa lição é a lição que o professor pode trazer a abordagem da soberania de Deus, a convocação de Deus ao arrependimento. Isso. Tratar também essa questão de que a vinda do Senhor está próxima, trazendo uma aplicação contemporânea, e outras aplicações que a gente poderia aqui abordar sobre essa lição em sala de aula. Pois não, pastor, de uma maneira bem objetiva, eu queria dizer que, assim como Ezequiel foi o profeta de Deus para anunciar o fim da nação de Israel, pelo menos naqueles dias, e não foi fácil para Ezequiel profetizar essa mensagem, porque era uma mensagem muito dura, muito pesada, nós, enquanto atalaias de Deus, nesta última hora, devemos anunciar que o fim vem e que vem o fim. E não é fácil e não será fácil, porque assim como Ezequiel, profetizando o que profetizou, foi perseguido, a igreja desta última hora, profetizando o fim, ela também haverá de ser perseguida. Isso está no sermão escatológico de Mateus capítulo 24. Geralmente a gente dá muita ênfase aos sinais, Isso. Mas a gente esquece que dentro da seção dos sinais está também uma grande perseguição que haverá de se levantar. Mas Deus haverá de dar graça, haverá de dar força a cada um de nós para a gente pregar e dizer que o fim vem, para ver se a gente consegue arrebatar algumas almas das mãos do maligno e fazer com que elas escapem do juízo vindouro que está por vir. Irmão Éder? Muito bem, já que essa é uma pré-aula, não é que muitos professores terão tempo de assistir bem de forma anterior à aula em si, professor, convide aqueles alunos que estão fracos, que não estão indo mais à escola dominical, pessoas que estão desviadas, para ouvir essa mensagem. Elas precisam ser conscientizadas de sua responsabilidade pessoal diante de Deus, mas também de que o fim é real. E essa é uma oportunidade de evangelizar. Como o pastor Nadir Jackson disse, toda revista, toda lição, toda aula, ela tem um cunho de evangelização. Então, aproveite que você está tendo essa aula com antecipação, está ouvindo essa mensagem, pense naqueles alunos que estão fracos, cansados, muitos estão tristes, alguns desanimados, traga ele para perto, porque essa mensagem, para o ímpio, é dolorida, mas para nós que somos crentes, observe que em nenhum momento aqui em nós houve tristeza ao comentar o assunto. Sim. Pelo contrário, a gente se alegra, não é? Claro, a gente está em uma aula, mas a gente se alegra com a expectativa de que o Senhor está voltando, e para nós isso é um bálsamo, é a nossa maior expectativa, pastor. Irmão Joanildo? Nós podemos dizer que o juízo de Deus é pedagógico, né? Essa mensagem dada por Deus através do profeta Ezequiel para a nação de Judá, Deus não queria falar apenas para o povo judeu, apenas para os contemporâneos de Ezequiel. Essa mensagem foi preservada, inclusa no cânon, foi traduzida e chegou em nossas mãos, porque essa mensagem serve de alerta e de advertência também para cada um de nós e, por que não dizer, para essa sociedade. Portanto, professor, antes de abordar esta lição, ore, estude e faça uma aplicação adequada dentro daquilo que nós discutimos nesta pré-aula. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Evangelista Valber, vamos orar? Amém. Pai bendito, Deus eterno, Deus de todo o poder, te louvamos, te agradecemos por esta lição tão maravilhosa, Senhor, que acabamos de estudar. Que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la na nossa mente, no nosso coração e que possamos viver, Senhor, pela Tua palavra. E assim como Tu chamaste Ezequiel para aquele tempo, Senhor, e ele foi o Teu atalaia, nos reveste da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia e da Tua unção, para que sejamos os Teus atalaias nesta última hora. E que não sejamos, Senhor, apanhados de surpresa pelo dia do arrebatamento da Tua igreja e tampouco, Senhor, venhamos a enfrentar o Teu juízo, mas que possamos desfrutar das alturas celestiais na Tua presença nos altos céus. Te pedimos tudo isso, Senhor. Abençoa cada professor, cada aluno, cada direção. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém.
Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a segunda lição do trimestre com o título Vem o Fim. Na próxima semana estudaremos a terceira lição com o tema As Abominações do Templo. E esperamos contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todo sempre. Amém.